galerinha, professor Grequeira na área. Galerinha, hoje a gente vai falar de um assunto muito legal. A gente vai falar sobre trabalho de um gás. Belezeira, meu amiguinho? E aí, tá preparado? Tá preparada? Então, bora lá? Vem comigo! Solta a supernova! Belezeira, então, meu amiguinho? Então, deixa eu ficar pequenininho, deixa eu trocar de telinha. Belezeira? Meu amiguinho, vamos começar nossa historinha falando sobre trabalho de um gás. Para isso, meu amiguinho, a gente tem que considerar que esse gás ele está contido em um cilindro. E esse cilindro tem um êmbolo, e esse êmbolo ele está sujeito a uma transformação isobárica. Já já eu vou te falar, ou melhor, vou te relembrar o que é a transformação isobárica. Então imagina só, vou te dar um exemplo. Olha só essa seringa aqui, meu amiguinho. Imagina que a gente tem uma seringa, tá? Como essa daqui. E aí você vai injetar ar aqui na seringa. A hora que você injeta o ar aqui na seringa, o que acontece com o êmbolo? A nossa seringa, ela vai movimentar o êmbolo, ele vai se expandir. E isso acontece porque entrou ar aqui, porque houve uma expansão do gás e houve uma realização de trabalho sobre o gás. Vamos primeiro entender o que é a nossa transformação isobárica. Vamos dar aquela relembrada? A transformação isobárica nada mais é do que uma transformação que possui a mesma pressão, ou seja, a pressão ela é constante. Vamos dar um exemplo aqui para você entender melhor. Vamos pensar junto, meu amiguinho. Olha só a figura que tem aqui em cima para você. Imagina o seguinte, que a gente tem um gás aqui, são essas bolinhas azuis, e elas estão aqui presas nesse recipiente. E eu estou fazendo uma pressão aqui com a minha mão. Tá? Agora imagina o seguinte, que eu vou pegar esse baldinho aqui e vou colocar energia aqui nesse gás. Eu vou colocar um foguinho aqui. A hora que eu coloco um foguinho, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. O gás, ele vai expandir. Então ele tinha esse volume aqui, ó, que eu chamei de V0, volume inicial, e agora ele está ocupando todo esse volume aqui, que eu chamei de VF, volume final. Então houve uma expansão do gás. Sabe o que isso significa, meu amiguinho? Significa que o gás realizou o trabalho, ou seja, esse trabalho aí é um trabalho positivo. Então, o gás recebeu energia, ao receber energia, aumentou o volume, o que acontece? O gás realizou trabalho. Então, esse é um exemplo de trabalho positivo, onde há um aumento de volume, tá? Eu queria mostrar para vocês lá no simulador isso. Bora lá pra gente ver? Então, vem comigo. Então, bora lá, meu amiguinho. Olha só o que a gente tem aqui. Eu tenho aqui o meu bonequinho, que está no espaço aqui, o astronauta. E ele vai tentar segurar esse recipiente aqui, tá? Esse recipiente, já eu vou injetar gás com essa bomba aqui, ok? Eu tenho medidor de pressão, um manômetro, e um medidor de temperatura aqui, um termômetro. Então, vamos lá, meu amiguinho. Olha só o que eu fiz. Eu deixei aqui preparado 150, né? Tem 149, eu vou colocar mais uma partícula pesada daquelas azuisinhas para entrar aqui na bomba, para ela injetar nesse recipiente. E a gente tem aqui o nosso astronauta, nosso bonequinho aqui, que ele vai estar tentando depois equalizar a pressão aqui no nosso manômetro aqui. E vamos ver o que acontece também com a temperatura. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou injetar essas partículas. Olha só. Então, agora eu estou colocando esses átomos aí, essas partículas de gás, aqui no meu recipiente. Eu vou dar um tempinho assim, só para elas adquirirem um equilíbrio, né? Adquirirem a sua energia interna, tá? A hora que elas entrarem mais ou menos em equilíbrio com a energia interna, eu vou travar aqui na pressão. Ó, travei aqui na pressão de aproximadamente 1,20 atm. Então, a pressão ela está variando aqui por volta de 1,20 atm. Olha o que acontece quando eu coloco e quando eu retiro energia aqui de dentro. O meu bonequinho aqui, o astronauta, ele vai tentar compensar para essa pressão sempre estar girando aqui por volta
do 1,20 atm. Então, ó, vou tirar energia do meu gás aqui. Olha o que vai acontecer. Observa também o termômetro e observa o medidor de pressão. E olha o que o bonequinho vai ter que fazer. Estou tirando energia do meu sistema. O gás está perdendo energia. Olha só o que o bonequinho tem que fazer para compensar. Ele tem que diminuir o volume do recipiente. Então, olha o que aconteceu. Eu tirei energia do meu sistema. Para compensar, eu tive que diminuir o volume. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que foi realizado o trabalho sobre o gás. O bonequinho aí, foi ele quem empurrou o meu gás aí, a portinha aí do meu recipiente para manter em equilíbrio na mesma pressão. Mas e se eu fizer o oposto, eu der energia para o meu sistema? Olha o termômetro como que aumenta. Conforme eu dou energia para o meu sistema, olha só o que acontece com o bonequinho. O gás ele ganha energia cinética devido ao aumento da energia interna. Então o gás expande. Então nesse caso, o gás que está empurrando aqui o recipiente. O meu bonequinho, então, ele está indo para trás. Então, nesse caso aqui, o gás está realizando o trabalho. É o gás quem realiza o trabalho, porque houve um aumento de volume. Belezeira? Então, meu amiguinho, vamos voltar lá para nossa historinha? Então, vem comigo. Então, galerinha, agora que a gente viu no simulador, vamos voltar para a gente entender o oposto, então, já que a gente viu as duas partes. Então, se a gente parar para pensar bem, se o nosso gás ele tá com um volume grande e eu retirar a energia do meu gás, colocar um gelinho aqui, o que acontece? Esse volume ele diminui. O trabalho é negativo, porque foi realizado trabalho sobre o gás. Belezeira? Então o volume nesse caso ele diminui. Trabalho negativo, diminui o volume, porque o gás recebeu o trabalho, foi realizado o trabalho sobre o gás. Então agora, meu amiguinho, vamos ver como que a gente calcula o trabalho de um gás? Então bora lá. Para a gente calcular o trabalho de um gás, os parâmetros que influenciam é a pressão e a variação do volume, tá? Então para a gente calcular o trabalho do gás, é só a gente fazer o produto da pressão vezes a variação do volume, ok? Então, meu amiguinho, antes da gente continuar aí para os exercícios, vamos dar uma última relembrada em alguns conceitos importantes? Então, vem comigo. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, meu amiguinho, é que se a gente tem uma transformação isovolumétrica, o volume do gás não variou. E se o volume do gás não variou, a gente não tem trabalho. Por que não, professor? O trabalho não é o produto da pressão vezes a variação do volume? Se a gente não tem volume, o volume é zero, então automaticamente não tem trabalho, ok? Outra coisa que a gente tem que lembrar, as unidades têm que estar no sistema internacional. Se a gente viu lá nos gases que a constante universal dos gases perfeitos tem que estar no sistema internacional, que é o Joule por mol Kelvin, aqui também a gente tem que estar com tudo no sistema internacional. Então, o volume do gás ele tem que estar em metro cúbico, assim como a pressão tem que estar em Newton por metro cúbico, que é o que a gente chama de Pascal. E a gente já sabe também que a temperatura sempre tem que estar em Kelvin, por isso que a gente usa essa relação. Se aparecer em Celsius, soma com 273, que eu já te ensinei a fazer isso. Então, outra coisa que a gente tem que lembrar, se caso a pressão não aparecer em Pascal, aí a gente pode usar alguma dessas relações, que também a gente já viu. A gente sabe que 1 atm é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio, que é aproximadamente 100 mil pascals, ou se você preferir, 10 a quinta pascals, que a gente também pode converter para bar, que é um bar, e aproximadamente 10 metros de coluna ou cano d'água. Lembrando também que o volume, se ele não estiver em metro cúbico, a gente faz a seguinte transformação. A gente pode transformar a relação entre o decímetro cúbico e o litro. Essa daqui, 1 decímetro cúbico tem 1 litro, assim como 1 litro tem 1000 centímetros cúbicos, assim como 1000 centímetros cúbicos tem 1000 ml. A gente também pode usar essa relação aqui, ó. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, que equivale a 1 milhão de centímetros cúbicos. Belezeira? Bora lá então agora pra gente ver alguns exercícios? Vem comigo! Bora lá então, meu amiguinho? Então vamos ver o primeiro exercício aqui, ó. 1. São colocados 12 moles. Moles é português de Portugal, né? Então vamos anotar aqui, ó. O N é igual a 12
mols, né, aqui para o Brasil, de um gás em um recipiente com êmbolo que mantém a pressão igual à da atmosfera, inicialmente ocupando 2 metros cúbicos de volume. Então, o volume inicial é igual a 2 metros cúbicos. Ao empurrar-se o êmbolo, o volume ocupado passa a ser de 1 metro cúbico. Então, ele me deu o volume final, que é igual a 1 metro cúbico. Considerando que a pressão atmosférica é igual a 100.000 newtons por metro quadrado, que é a mesma coisa que o Pascal, a gente acabou de falar, qual que é o trabalho realizado sobre o gás? Então, ele me deu a pressão, que é igual a 100.000 newtons por metro quadrado. Ou, se você preferir, você pode escrever que a pressão é igual a 10 a quinta newton. Opa, vou escrever assim, ó, Pascal. Pronto. Eu acho mais bonitinho. Então, ele quer saber qual que é o trabalho. Então, vou usar a nossa formulinha, ó. O trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Olha que facinho, meu amiguinho. Trabalho é igual a pressão ele me deu, ó. Vou colocar 10 a quinta vezes a variação do volume, que é o volume final menos o volume inicial. Então, me ajuda, meu amiguinho. Então, vai ficar assim, ó, que o trabalho é igual 10 a quinta vezes o volume final aqui, ó, 1, menos o volume inicial, que é 2. Então, meu amiguinho, 1 menos 2 dá menos 2. Então, nosso trabalho aqui vai ficar menos 1. Então, vai ficar 10 elevado à quinta vezes menos 1. Menos 1 vezes 10 à quinta, então o trabalho vai ser igual a menos 1 vezes 10 elevado à quinta joules. Ou, se você preferir, menos 100.000 joules, tá? Significa que esse trabalho ele é negativo, ou seja, o nosso gás diminuiu o volume. Ele diminuiu o volume porque houve, então, a realização de trabalho sobre o gás. O gás recebeu trabalho. Então, esse trabalho, meu amiguinho, negativo. Belezeira? Bora lá pro próximo. Durante um processo isovolumétrico, olha só, meu amiguinho, eu tenho um processo isovolumétrico, mesmo volume. Um gás recebe do meio externo uma quantidade Q de calor. Então, ó, vou desenhar rapidinho aqui, ó, só pra gente tentar entender. Lembra do desenho lá do nosso êmbolo que a gente viu agora há pouco? Lá no simulador também? Então, olha só, eu tenho aqui o mesmo volume. Então, aqui, ó, volume constante, tá? Então, o que está acontecendo? Esse gás está recebendo do meio externo uma quantidade de calor. Então, olha o que está acontecendo. Eu estou colocando aqui no meu gás um foguinho, ó. Esse foguinho está transmitindo energia aqui para o meu gás que está aqui dentro, ó. Beleza? Então, esse gás aqui dentro está recebendo energia do meio externo, uma certa quantidade de energia que podemos afirmar que a variação da energia interna e a pressão terão seus módulos o quê? Então, ele quer saber o que acontece com a variação da energia interna e com a pressão. Meu amiguinho, você concorda comigo que para manter o mesmo volume, o volume ficar constante, o gás aqui recebendo energia, ele vai aumentar cada vez mais e mais e mais e mais e mais aqui a energia interna? E se aumenta a energia interna, essas partículas, essas moléculas começam a bater com mais força aqui na parede. Então, também aumenta o quê? A pressão. Então, tanto a energia interna quanto a pressão, o que acontece com eles? Eles aumentam. Viu só, meu amiguinho? Fala a verdade, não tá fácil? Tá tão fácil, mas tão fácil, mas tão fácil, que eu vou chamar o meu amiguinho. Você não tá sentindo falta dele? O meu amiguinho, o Greiqueirinha. Então, bora lá chamar o Greiqueirinha? Greiqueirinha! 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 Ô, Greiqueirinha! Cadê você, meu filho? A ele aí! Ó o Greiqueirinha aí, meu amiguinho. Então não vai esquecer, se você acha que tá fácil, dedo no like. Dedo no like, meu amiguinho. Olha o próximo como que tá fácil também, meu amiguinho. Uma transformação é dada pelo gráfico abaixo. Qual que é o trabalho realizado pelo gás? Então eu tenho um gráfico, ó, da pressão, que está em Pascal, ou Newton por metro quadrado, e do volume
que está em metro cúbico. Os dois estão no sistema internacional, então maravilha. Nesse caso aqui, eu vou aplicar propriedade gráfica, meu amiguinho. Como assim, professor? Eu vou falar que o trabalho ele vai ser numericamente ou aproximadamente igual à área do meu gráfico. E que é a figura que eu tenho aqui? Se você reparou aqui, meu amiguinho, vou fazer de outra cor aqui, ó. Vou fazer, deixa eu ver, vou fazer de vermelhinho, para você ver um pouquinho melhor. Então, ó, se você reparou aqui, ó, essa figurinha aqui, olha só, aqui e aqui, ela forma o quê? Um trapézio, meu amiguinho. Então, eu tenho aqui um trapézio. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer essa área aqui, ó. Se eu fizer essa área do meu trapézio, automaticamente eu vou encontrar o valor do trabalho. Então, tem que fazer a área desse carinha aí, que é o trapézio. E você se lembra como que a gente calcula a área do trapézio, meu amiguinho? É só fazer a base maior mais a base menor. Tudo isso a gente multiplica pela altura e divide por 2, meu amiguinho. Belezeira? Então, vamos lá? Então, fazendo aqui a área do meu trapézio, meu amiguinho. Então, vamos lá. A base maior. Então, vamos encontrar os lados primeiro aqui do meu trapézio. Tá vendo esse lado aqui grandão? Se eu deitar ele, você consegue perceber com mais facilidade que esse lado aqui, ó, é a base maior, que eu vou chamar de Bzão. Então, esse lado aqui, ó, é a base menor, que eu vou chamar de Bzinho. Vou colocar de outra cor para ficar mais fácil de você enxergar em casa, meu amiguinho. Vou colocar aqui, ó, já que eu coloquei de vermelhinho ali, vou colocar aqui de vermelhinho. Então, ó, Bzão e Bzinho. Base maior, ó, esse lado aqui. Base menor, esse lado aqui. E vou colocar de outra cor aqui, ó, a minha altura. A minha altura, ó, vai ser esse lado. Se eu deitar ele no chão, você enxerga que esse lado aqui nada mais é que a minha altura, ok? Que eu vou chamar de H. Então, vamos lá, ó. A altura, ela vai do 4 até o 7. Para sair do 4 e chegar no 7, a gente tem 3, ok? E aqui, ó, a minha base maior é tudo esse lado, vale 4 vezes 10 elevado à quinta. E esse daqui é a base menor, que vale 2 vezes 10 à quinta. Então, vou deixar aqui, ó, 2 vezes 10 à quinta, ok? Agora, eu coloco ali na minha formulinha. Então, a base maior, olhando aqui, 4 vezes 10 elevado à quinta, mais a base menor, que vale 2 vezes 10 elevado à quinta, todo mundo multiplicando a altura, que é 3, dividido por 2. Então, essa área aqui, ó, ela vai ser igual. Como os dois, eles estão com a mesma base e o mesmo expoente na base, é só somar numa boa. Então, eu vou somar 4 mais 2, dá 6. 6 o quê? 6 vezes 10 elevado à quinta. Continua, ok? Tudo isso a gente vai multiplicar por 3 e dividir por 2, ok? Vou continuar aqui, meu amiguinho. Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes 6, 3 vezes 6 dá 18. E aqui eu repito, vezes 10 elevado à quinta. Todo mundo dividido por 2. Agora eu tenho que dividir. Eu vou dividir, ó, 18 por 2. Quanto que é metade de 18? Vou colocar aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. Metade de 18, professor, vale 9. E eu copio aqui, ó, vezes 10 elevado à quinta. Então, a área eu falei para você que vai ser numericamente ou aproximadamente igual ao trabalho. Então, automaticamente, meu amiguinho, o trabalho vai ser igual a 9 vezes 10 elevado à quinta joules, meu amiguinho. Viu só? Não tem segredo. Foi a única continha que a gente fez aqui, meu amiguinho. Viu como que foi fácil? Então, bora para a última telinha pra gente se despedir. Mas antes da gente se despedir, meu amiguinho, fala a verdade, tá ou não tá fácil? Então, já que tá fácil, eu vou chamar ele de novo, o meu amiguinho, o Grequeirinha. Então, vamos lá, Grequeirinha, 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 ô Grequeirinha, cadê você, meu filho? Olha ele aí! Aê, meu amiguinho, então não vai se esquecer, né, meu amiguinho? Dedo no like e se inscreve no nosso canal, meu amiguinho. Deixa eu ficar grandão pra gente se despedir. E também não vai se esquecer do seguinte, meu amiguinho.
Não vai se esquecer que conhecimento compartilhado é conhecimento somado. Professor Greiqueira, fui!